Olá outra vez. Hoje vou-vos falar de um assunto que me tem preocupado bastante ultimamente e tenho produzido muitos conteúdos sobre isso, quer em textos, quer em vídeos, quer falando em público, etc. E vai acontecer proximamente um evento que eu vou colocar o link aqui abaixo deste vídeo e que eu convido a todas as pessoas que viajam bastante, que são consultores de viagens como eu, que são profissionais da área do património, do turismo, da fruição cultural em viagens das mais diversas maneiras e por maioria de razão àqueles que trabalham em agências de viagens ou que têm agências de viagens que estejam presentes neste evento ou que se associem às pessoas que estão a promover este evento, porque é realmente uma discussão que tem que ser feita entre as pessoas que fazem e promovem este tipo de atividades. E estamos a falar do nosso impacto enquanto viajantes e, sobretudo, do impacto que é transformador, ou seja, que é uma alteração consciente ou que é uma alteração que pela sua escala ou pela sua frequência realmente muda o curso da maneira como as pessoas naturalmente se comportariam e transforma sistemas complexos como o sistema da habitação, do usufruto do espaço urbano ou do clima, etc. Então, basicamente, neste vídeo eu vou-me debruçar sobre estes pontos: ambiente, habitação, sociedade, património e cultura. E vai ser assim só um cheirinho das minhas considerações e das coisas que eu fui aplicando e fazendo e aprendendo e ainda estou constantemente a trocar informação e a aprender sobre estes assuntos. Claro que a minha área é o Japão e o intercâmbio entre Portugal e Japão, portanto o que eu faço é orientar japoneses para visitarem Portugal, para conhecerem a cultura portuguesa e a mesma coisa para portugueses que querem ir ao Japão e conhecer a cultura japonesa. E tanto de um lado como do outro, eu procuro ter estes critérios na minha cabeça quando estou a fazer qualquer coisa, mesmo em Portugal. E isto veio de facto até mais dos japoneses que visitam Portugal, porque os japoneses que visitam Portugal querem conhecer a cultura portuguesa, a gastronomia, as paisagens, as pessoas, não querem não querem integrar aquilo que a indústria massificada do turismo em Portugal promove que seja Portugal, ou seja, há uma certa imagem do que é Portugal e do que é a cultura portuguesa e do que são os produtos portugueses que os japoneses intuitivamente compreendem que é uma construção muito artificial e não é disso que eles estão à procura. Então eu lá está, com os portugueses, procuro experiências, sei lá, vou-me lembrar de uma assim random. Levar as pessoas, os japoneses, a uma plantação de ervas aromáticas de uma pequena empresa familiar portuguesa, aqui na região centro. Um projeto muito interessante de agricultura biológica, é sustentável, tem um impacto na economia local. Portanto, estão a ver, esse tipo de projetos, da mesma coisa no Japão. Quando eu levo as pessoas ao Japão, se for com viajantes que estão preparados para isso, ou que aceitam que eu os prepare para isso, eu prefiro levá-los às associações locais dos japoneses, às casas dos japoneses, a projetos que têm a ver com integrar um desenvolvimento sustentável de tudo isto na experiência do viajante. E depois há o conceito de turismo imersivo, que eu desenvolvo mais no meu blog e que comecei a desenvolver, sobretudo aplicado ao Japão. Então, o que é essencialmente importante? As perguntas que nós temos que ter na cabeça. Do ponto de vista do ambiente, como é que a minha viagem impacta o ambiente? Desde tudo, desde a viagem do voo. E vocês também podem ver vídeos aqui no canal acerca de como é que nós devemos calcular o impacto da produção de CO2 dos nossos voos, quando eles são muito longos, como um voo Portugal-Japão, isso é relevante, e como é que nós podemos compensar essa produção de CO2 de uma maneira consistente ao longo da nossa vida, para que as nossas viagens sejam, digamos que, anuladas, o impacto negativo seja anulado através de outras iniciativas com as quais nós nos desenvolvemos. Ambiente também onde nós vamos. Nós vamos só para cidades, nós andamos de carro, nós andamos de comboio, como é que nós nos deslocamos, como é que nós produzimos lixo, como é que nós contribuímos ou não para a sobredosagem de produção de desperdício no sítio onde nós vamos. Por exemplo, se nós estivermos em cidade, se nós consumirmos muitos produtos comprados em embalagens de plástico, isso claro que tem um impacto maior na produção de lixo do que se nós formos, por exemplo, fazer uma residência numa zona mais rural, estar mais envolvido e fazer as refeições em casa, estar mais envolvido com a comunidade, ir a mercados, etc.
Todas estas pequenas coisas têm impacto. Um impacto muito grande também no ambiente. Nós podemos conhecer projetos ambientais de conservação ambiental nos sítios onde nós vamos viajar, para além de ver monumentos, para além de fazer o nosso visto na checkbox de experiências turísticas. Em relação à habitação, sobretudo fenómenos como o Airbnb, mas muitos outros sistemas de alojamento local, não só o Airbnb, têm um grande impacto na gentrificação, na zonificação, nos preços da habitação, etc. Não estou a dizer que isso seja negativo, mas temos que considerar esse impacto, onde é que queremos ficar no nosso alojamento. Normalmente, até há benefícios em não ficarmos nos sítios, obviamente, onde as rendas são mais altas, sejam elas o preço do hotel ou o preço do apartamento para arrendar. Podemos, por exemplo, ir a zonas, algumas cidades principais, mas depois ir a zonas mais rurais e alugar um alojamento que pertence realmente a uma família e que nós sabemos qual é o projeto, às vezes até pertence a uma associação ou pertence a uma fundação, e nós sabemos onde é que o nosso dinheiro está a ir, para onde é que o nosso dinheiro está a ir, e não estamos a colaborar com esquemas, às vezes, de fundos financeiros que promovem a gentrificação, a zonificação e a falta de renda acessível. No Japão, de facto, isto foi regularizado. Também tenho vídeos e artigos no meu blog e artigos em vários sítios, incluído no Japan Travel, sobre isto. No Japão isto foi regularizado porque, por exemplo, o Airbnb e todos os sistemas de alojamento local foram regularizados a um limite máximo de noites que eles podem alugar, e cortou-se ali um bocado o desenvolvimento que estava a ser cogumelo de empresas que estavam a explorar esse nicho de mercado. Em Portugal ainda não existe uma regulação tão eficiente, digamos assim. A sociedade e património e cultura, estes estão muito ligados. Isto é uma preocupação muito grande agora no Japão. Ainda recentemente tive uma série de reuniões porque há uma plataforma de consultores de viagens e consultores de experiências turísticas para o Japão, que são todos estrangeiros, e nós estamos todos nesta plataforma e nós estamos sempre a comunicar uns com os outros. Porque no Japão, basicamente, existe um exame a nível nacional no Japão que as pessoas têm que tirar, e têm que o tirar em japonês e numa outra língua estrangeira qualquer, para terem uma determinada classificação, para serem o equivalente ao que aquele existe em Portugal, que é o guia intérprete do turismo de Portugal. Então, o equivalente para isso existe no Japão, e esses são os guias intérpretes do Turismo Nacional do Japão. Existe o guia intérprete do Turismo Nacional de Portugal também. Quem não tem essa certificação pode trabalhar em muitos outros regimes diferentes, mas há coisas que não pode fazer. Há coisas que pode fazer até a mais, mas há coisas que não pode fazer. Por exemplo, eu não posso estar dentro do Monumento Nacional do Japão, que tem um guia intérprete do Turismo Nacional do Japão lá dentro, ou vários, a operar para fazer as visitas guiadas, e eu substituir-me a essa pessoa, a esse profissional, na execução das visitas guiadas. E está tudo bem, e é um sistema que funciona. Eu posso explicar cá fora, e depois lá dentro, ou as pessoas se integram nos vários horários das visitas guiadas que existem, listadas nesse monumento. Vou dar um exemplo, por exemplo, um castelo. Há visitas guiadas às 10, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 4 da tarde. Ou as pessoas vão numa dessas visitas guiadas, que existem então gratuitas e disponíveis no monumento, ou eu faço a explicação cá fora, mas depois lá dentro não posso andar de uma maneira muito óbvia a dar as explicações. Isso está tudo regulamentado, e nós devemos respeitar isso. O que não quer dizer que as pessoas não fiquem com a explicação na mesma. Portanto, esta relação entre sociedade, cultura e conservação de património é muito delicada porque existem esse tipo de regulações, mas depois existem as violações sistemáticas das regulações. Ou seja, existem muitas empresas sediadas fora do Japão, Portugal, em Espanha, em França, no Canadá, na América, etc., que fazem de facto viagens organizadas, e que levam até muita gente ao mesmo tempo, e que abusam da flexibilidade ou da resistência a dizer que não, que os próprios japoneses podem ter. Então, as pessoas que estão com esses grupos têm a obrigação de saber que devem respeitar a maneira de fazer as coisas corretamente, segundo a lógica dos japoneses. Mas, na esmagadora maioria dos casos, não só não querem saber disso, como não querem saber dos consultores como eu, ou como todos os outros que eu estou em contacto e que são responsáveis.
e que tentamos respeitar as regras do local que nós estamos a visitar, que é o Japão, porque as regras são deles e nós temos que saber viver com eles e com as regras que eles nos apresentam para nós podermos trabalhar. Então estas empresas que organizam viagens sistematicamente abusam disto. O que é que isto faz? Isto faz com que haja movimentos de retaliação por parte legislativa, por parte prática, até mesmo que não seja formal, de retaliação de afastar os grupos organizados estrangeiros e tornar a vida mais difícil para toda a gente que, de uma maneira consciente e respeitosa, quer levar as pessoas a conhecer o Japão. Então nós temos que ter em conta os hábitos da sociedade, as regras formais, legais, da legislação, mas também os hábitos, a noção de limites, a noção de respeito, a noção de comportamento, a noção de vamos todos tentar fazer disto a melhor experiência possível dentro daquilo que nos é permitido, e saber nos comportar de acordo com aquela sociedade, porque nós somos sempre visitantes, nós não podemos impor a nossa presença nem deixar que os viajantes que nós estamos a orientar cheguem lá num nível de inadequação ou desconhecimento tal, ou incapacidade de aceitar as nossas diretivas, de tal maneira que depois entrem em choque com a sociedade onde estão a mergulhar. Então é muito importante ter em conta que os viajantes têm a preparação que precisam ter antes de fazerem a viagem, tanto os japoneses que vêm a Portugal como os portugueses que vão ao Japão, e que estão numa fase da vida deles em que aceitam ser orientados. É mais fácil, a minha experiência pessoal, transmitir isto a viajantes diretamente do que a empresas. Normalmente as empresas não aceitam que tenha que haver guidelines de comportamento. Essa é uma das coisas que nós estávamos a tentar fazer neste Fórum Internacional de Consultores de Viagens e de profissionais de várias áreas, historiadores de arte como eu, ou especialistas do património como eu, ou outros de outras áreas que venham. É tentar criar uma espécie de plataforma voluntária, porque não podemos obrigar as empresas a fazer isto, mas plataforma voluntária para eles aceitarem que tem que haver behavioral guidelines para os seus visitantes no Japão, porque senão nós enfrentamos mesmo seriamente o risco de o Japão se voltar a fechar aos visitantes estrangeiros, porque o impacto está a ser muito negativo e as empresas que operam fora do Japão não estão a preparar os viajantes para se comportarem lá da maneira que devem. As consequências para o património do excesso de turismo são subejamente conhecidas. Vamos ver exemplos paradigmáticos da Europa, como por exemplo Veneza, ou outros, em que, por exemplo, o excesso de turistas faz aumentar imenso os preços dos consumos no centro da cidade, ou o património fica estragado porque tem gente a mais e comportam-se de maneira que provoca acidentes, etc. Ou é desvirtuado porque é usado demais, ou porque as campanhas de restauro são feitas de uma certa maneira. Há todo um mundo de consequências para o património histórico sobre o, digamos, excesso de uso, mas o património tem um imenso potencial. O património é, em cada uma, no caso do Japão, das prefeituras, uma coisa que já existe, normalmente já existe, e pode ser o motor do desenvolvimento local. Então há muitas prefeituras no Japão, daquelas que não são as mais visitadas, que estão nos últimos anos a desenvolver projetos de valorização de património cultural, seja património tangível, ou seja, material, e também património intangível, folclore, músicas, festivais, de várias maneiras, portanto, a parte imaterial do património. Muitas prefeituras do Japão têm vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos projetos de valorização desse património, desde a inventariação de coisas que se estão a perder na memória e nas práticas das sociedades, novos museus, projetos muito interessantes do ponto de vista da museografia e da conservação, e também arranjar uma maneira de fazer isso chegar ao público que os visita, seja público interno japonês, seja público externo. E estes projetos têm muita dificuldade de passar aquela onda gigante, que é a onda de como é que o turismo internacional se faz, que é 99% gerido por empresas que não têm conhecimento do destino e olham consultores como eu com muita desconfiança, e querem só oferecer aos seus visitantes meia dúzia de coisas que são os hotspots do determinado destino,
e que são os hotspots desse destino por algum motivo, porque a indústria turística os construiu como tal, e que da parte dos visitantes há a expectativa de ir àqueles sítios, e a empresa quer vender o que as pessoas quiserem comprar. Mas há todo um resto de experiências que o sítio em questão que a pessoa quer visitar precisa que esses sítios sejam visitados, precisa que esse património seja valorizado, seja usufruído. Ele não é menos autêntico por isso, ele não é menos interessante por isso, ele pode ser menos famoso, mas ele é tão ou mais importante como património cultural para esta sociedade neste momento, para fazer sentido visitá-la, do que as outras coisas. Então, a valorização do património pode ser realmente um motor de desenvolvimento de zonas que, se calhar, neste momento têm menos hipóteses de desenvolvimento económico, humano, fixação de população, etc. E há projetos realmente muito interessantes no Japão. Também em Portugal. E eu tento fazer as pessoas encontrarem-se uns aos outros. Cultura, porque tudo isto fala de práticas culturais. Sim, é um umbrella term. Mas de uma maneira mais específica, a fruição cultural é aquilo que parece que toda a gente quer ter, mas dificilmente tem numa experiência turística. Porque uma experiência turística é sempre uma bolha. Não é viver naquele local, não é ser daquele local, é temporariamente visitá-lo e contactar de uma maneira tangencial, contactar com a sua cultura. O contactar, a parte tangencial, pode ser um toque mais ou menos imersivo. E aí é que está a diferença da experiência. Nós podemos passar pelo Japão como se fosse um postal ilustrado, e nós fazemos parte do desenho durante algum tempo, e a mesma coisa com Portugal. Os japoneses podem fazer isso, ou podem mergulhar um pouquinho mais dentro. E este acesso à cultura, essencial de um país, ok, eu sei, estudos culturais, estamos a falar de essencialismo e tal, ok, controlem-se durante um bocadinho. Vou usar o termo essencial porque é mais fácil para as pessoas perceberem o que é que eu quero dizer. O contactar com a cultura do país não é ir a uma série de pontos que já são famosos, tirar fotografias, fazer um check à frente e voltar e dizer que lá esteve. Isto também não muda nada das pessoas que viajam e normalmente não impacta positivamente os sítios, não significativamente. Normalmente, o acesso à cultura do sítio que se visita vem de contactar com as pessoas que moram lá e que têm atividades relacionadas com a cultura tradicional daquele sítio, que podem ser tão diversificadas como o cultivo de um determinado alimento, a partir do qual é feito um prato gastronómico local. Pode ser uma associação que está ligada, por exemplo, à preservação ambiental das florestas, que faz caminhada e vocês na caminhada vão aprendendo as várias espécies vegetais e animais que existem naquela zona e começar a perceber como é que as pessoas se relacionam com o ecossistema. Pode ser participarem, irem visitar um sítio numa altura em que existe um determinado festival, um Matsuri, e participarem nesse Matsuri e ficarem pelo lado de dentro a perceber como é que são as práticas religiosas daquela comunidade e dentro daquele festival e daquela religião. Portanto, eu estou a dar exemplos concretos, porque são exemplos que eu faço e que eu convido as pessoas a fazerem através das minhas propostas e que são aquilo que vos faz ter acesso à cultura do local que vocês visitam por oposição, e agora eu vou ser peremptório porque eu não acredito que isto seja valorização cultural, por oposição a fazerem uma espécie de peregrinação de photospots que pode ficar muito bonito no vosso Instagram, mas sejamos sinceros, não é um programa de enriquecimento cultural nas vossas visitas, nas vossas férias. E se vocês simplesmente quiserem fazer isso, sim, é verdade, existem imensas agências de viagens e muitas outras pessoas com as quais vocês podem fazer. Sejam felizes, cada um no seu galho. Eu não estou interessada nisso. Então, são basicamente estas perguntas que nós temos que fazer antes de planear a nossa viagem. E eu estou a usar os exemplos que eu conheço, mas isto é válido para tudo. Se vocês quiserem, sei lá, ir à Índia, ir ao Brasil, onde for, qual é o meu papel, qual é o meu impacto no ambiente, na habitação, no urbanismo do sítio onde eu vou, na sociedade, no património cultural, material e imaterial, e na cultura, nas práticas culturais e na sustentabilidade dessas práticas culturais. Qual é o impacto que eu provoco nisto tudo? E fazerem uma decisão consciente,
é capaz de ser interessante. Normalmente as pessoas associam férias com parar de pensar. Já me disseram muitas vezes isto, viajantes, agências, tudo, já me disseram muitas vezes isto. As pessoas querem tirar férias para parar de pensar. Porque estão a gastar o seu dinheiro e querem descansar a cabeça. Eu entendo esse discurso. Eu não acho que seja um discurso idiota. As pessoas têm capacidade de raciocinar e são responsáveis pelo que dizem. E quando dizem isso, há razões para o dizerem, que têm a ver com as suas condições de vida, etc. No entanto, é sempre uma escolha nossa, da qual somos responsáveis a longo prazo, exatamente como é que nós tomamos as nossas decisões, que envolvem, muitas vezes, entrar num avião, ir para um país de onde nós sabemos muito pouco, onde vivem pessoas que têm os seus dramas e as suas coisas para resolver, e que nos aceitam como estrangeiros e visitantes, e que nós podemos ter um impacto positivo. E podemos voltar para a nossa vida normal, a tal que é muito cansativa e da qual queríamos fugir um bocadinho. Podemos voltar com algo mais cá dentro, para além de uma boa coleção de fotografias para o Instagram. Então, eu sei que estes vídeos normalmente são difíceis, eu tenho muito, como é que se diz, backlash, tenho montes de avalanches negativas nos meus e-mails e nos meus comentários destes vídeos, mas, eu não vou pedir desculpa por quem sou e estas são mesmo as minhas opiniões sobre o assunto. E quem se identificar com este ponto de vista e com esta maneira de estar no mundo, eu espero que se sinta validado e sem vergonha de dizer que, de facto, nós temos que pensar sobre a maneira como impactamos as comunidades que visitamos e fazemos viagens e somos viajantes. E somos seres humanos, em geral, que vão contactar com outros seres humanos que têm as suas histórias e os seus dramas e o seu lugar no mundo. E a ver se aprendemos todos a relativizar coisas e a viver em conjunto neste planeta pequenino e azul. Espero que gostem de alguma coisa deste vídeo, que tenha sido instrutivo, que vos tenha cutucado um bocadinho para pensarem nisto. Neste mesmo canal do YouTube há vídeos sobre os meus projetos relacionados com preservação ambiental para compensar realmente o impacto ambiental das viagens de longo curso, sobretudo em avião, e muitas entrevistas com o intercâmbio cultural entre Portugal e o Japão e muitas outras coisas e muitas outras dicas de viagem para quem quer viajar sozinho ao Japão. Quem quer viajar ao Japão e conhecer o Japão através da minha orientação e da minha perspectiva dos meus serviços de consultoria pode sempre contactar-me. Eu sou Inês Matos e estou a mostrar o Japão aos portugueses. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.